Olá, amigos do MLS Brasil, ouvintes do MLS Connection, sejam muito bem-vindos a mais uma edição semanal do seu programa que fala tudo sobre o soccer e principalmente da MLS. Mas hoje, como vocês viram aí na abertura do nosso programa, fica até difícil começar de uma maneira mais animada. Depois da tragédia da Chapecoense na última terça-feira, vocês ficaram aí com os gritos de "Vamos, vamos, Chapé", que ecoou pelo mundo, que foi ovacionado por todos os clubes afora, aqui no Brasil e também fora. Também essa semana muito escutado na linda homenagem que foi feita no estádio do Atlético Nacional. Infelizmente hoje não tinha como começar de outra maneira e nós não tínhamos também como não comentar esse assunto. Da parte do MLS Brasil, em nome de todos que trabalham nesse site, e também o Júnior que está aqui com a gente hoje, em nome do MLS da Depressão, gostaria de deixar os nossos mais profundos sentimentos ao acidente desta semana e que a Chapecoense volte a brilhar e encantar aí o futebol brasileiro com essa torcida maravilhosa, esse jeito único de jogar, guerreiro, e que as famílias encontrem o conforto aonde quer que as pessoas se apeguem e também consigam seguir com a sua vida nesse momento muito difícil. Meus amigos, boa noite para vocês, Guilherme e Júnior. Vou deixar para vocês comentarem também, porque é um assunto bem difícil de falar sozinho. Olá, Paulo. Olá, Júnior. Realmente uma semana muito triste, não só para o futebol brasileiro, mas para o futebol mundial, né, para o esporte mundial. Um acidente sem precedentes, uma coisa lamentável realmente que aconteceu. Infelizmente, não tem muito o que fazer, seguir em frente. Realmente os que estão ainda se recuperando lá, que se recuperem bem. As famílias de quem perdeu a vida nesse processo, né, muitos jogadores, integrantes de comissão técnica, jornalistas, que fiquem bem dentro do possível. Realmente é tudo que a gente pode desejar para essas pessoas e que a gente continue nessa batalha, vivendo nesse meio do futebol e tenha muitas coisas boas pela frente ainda para essas pessoas. Olá, Paulo. Olá, Guilherme. Olá, amigo ouvinte do MLS Connection. Mais uma vez um prazer estar aqui. Realmente uma semana muito triste, principalmente para mim, que acompanho a Chapecoense há muito tempo. Como a maioria bem sabe, aqui no Ceará, tanto Fortaleza como o Ceará disputam divisões menores, um na terceira e outro na segunda divisão. Então, desde o início da caminhada da Chapecoense que eu venho acompanhando esse time, seja na subida da D para C, da C para B, e naquela belíssima campanha da Série B para a Série A, e claro, nesses anos que a equipe vem se mantendo na primeira divisão. Eu aqui na minha cidade não tenho um clube, até porque o clube que existia aqui acabou. E a Chapecoense representa todas as equipes do interior, todas as equipes que sonham em sair da parte de baixo do seu estado, chegar na primeira divisão estadual, disputar uma Copa do Brasil, depois disputar uma Série D e, num dos melhores sonhos, quem sabe chegar numa Série B e talvez numa Série A. A Chapecoense fez isso. Por isso que eu falo que ela representa todas as equipes do interior. Quem nunca queria que seu clube do interior fosse campeão estadual, chegasse longe numa Série D, se classificasse para uma terceira divisão, segunda divisão, e, na melhor das hipóteses, ficar aí 4 anos na Série A. E foi isso que a Chapecoense fez. Todo torcedor de interior que tem seu clube, que tinha seu clube, e claro que no mundo do futebol, clubes, infelizmente, encerram suas operações, mas a Chapecoense representa muito bem o torcedor de interior. E eu me vejo muito na pele desses torcedores da Chapecoense. Meus sentimentos aos jogadores, aos tripulantes, à comissão técnica, aos jornalistas e aqueles convidados que estavam a bordo do avião. E claro, fica aqui o nosso sentimento a todos os torcedores da Chapecoense. Eu confesso que até me faltou palavras para começar o programa agora, realmente é difícil. A gente conversava ao longo dessa semana que até para nós, a gente que trabalha com esporte, é uma notícia que pega a gente de uma maneira talvez um pouco mais emotiva, por estar em contato e ter colegas que conheciam as pessoas que estavam no avião, principalmente os jornalistas. Enfim, só para encerrar esse assunto, a gente teve uma prova de que, mais uma, né, de que o futebol é muito mais do que um jogo. O esporte tem essa capacidade única de unir as pessoas, tem essa capacidade única de demonstrar o melhor lado nesses momentos de maior necessidade. Então a demonstração de união que nós vimos nas homenagens que foram feitas mundo afora e também aqui no Brasil, elas precisam servir de exemplo, né? Então que uma tragédia dessa deixe um legado e que seja essa união, não só no esporte, mas também fora dele, num momento que a gente vive cercado de diferenças e polaridades, que fique aí então o exemplo de união e que isso permaneça no futebol, fora dele, que as pessoas reflitam sobre isso diante da fragilidade da vida e que o esporte saia beneficiado, saia mais unido depois dessa. E aqui também não poderia deixar de mencionar, agradecer demais a homenagem que os colombianos fizeram
com certeza Brasil e Colômbia agora, no esporte fora dele, são países muito mais próximos. Foi de arrepiar a homenagem feita. Então, para finalizar, nossos sentimentos a Chapecoense, clube que, segundo time de tudo brasileiro agora, né, pessoal? Já era antes nessa campanha heróica da Sul-Americana, mais ainda agora. Mas temos que continuar com a vida, temos que seguir com o nosso programa. E tivemos aí as duas semifinais da MLS Cup, nas finais de conferência, né, semifinais prévias da MLS Cup, que vamos comentar agora. Mas antes da gente falar desses jogos, algumas notícias aí também movimentaram o mundo da bola nos Estados Unidos. E tem franquia anunciando treinador, não é isso mesmo, Guilherme? Tem novidade por aí. É isso mesmo, Paulo. O Minnesota United, né, uma das franquias que vai entrar na MLS em 2017, junto com o Atlanta United, anunciou essa semana o Adrian Heath, treinador que todo mundo conhece bem, quem acompanha a MLS, né? Foi o treinador do Orlando City por 1 ano e meio na MLS, por alguns anos antes disso. É um treinador inglês, bastante experiente, saiu um pouco criticado lá pelo seu trabalho no Orlando City, mas vai assumir o Minnesota United nesse primeiro ano. E é um time que até agora não se mexeu muito, né? Não se falou muita coisa sobre reforços. Apenas essa semana que saiu a confirmação de 2 laterais que já estavam lá no elenco, o Venegas e o David, que vão seguir para a MLS. Então acho que a experiência do Adrian Heath foi o que fez a diferença pela escolha dele. Alguns outros nomes foram especulados, outros treinadores, mas acabaram optando pela experiência do Heath, não só na MLS, como nesse primeiro ano de uma franquia na MLS, né? Ele passou por isso em Orlando, o resultado ali ele ficou fora dos playoffs, no ano seguinte também não vinha bem, acabou sendo demitido, assumiu o Jason Kreis, mas eu acho que é uma aposta segura para o Minnesota United, que eu acho que nesse primeiro ano, pelo que a gente está vendo, não vai fazer muito barulho. É um time que vai ter investimentos bem mais modestos que o Atlanta United, por exemplo. A gente já está falando muito mais de Tata Martino, outros jogadores, já tem um jogador designado, especula nomes maiores. Então eu acho que por uma aposta de segurança, uma aposta de certo ponto conservadora, eu acho que o Adrian Heath é uma boa opção. É um cara que trabalha muito sério, que tenta tirar o máximo dos jogadores. Acho que o Minnesota United pode ter um começo bom aí sob o comando dele. Júnior, eu acho que a gente, sem saber ainda o plantel inteiro do Minnesota, fica até difícil imaginar o trabalho que o treinador vai ter, né, de pré-temporada e também no início de temporada. Mas você concorda com o Guilherme? Você acha que é uma aposta segura? Olha, eu não gostei muito não, viu? Mas de acordo com os nomes que tinham disponíveis, era o que o Minnesota tinha que fazer. O Minnesota não tem bala na agulha como o Atlanta tem para trazer um técnico de fora, como trouxeram aí o Tata Martino. Mas eu não concordo com essa escolha. Eu vejo o Adrian Heath não conseguiu se provar na MLS. O Minnesota poderia ter feito um trabalho ao longo desses últimos meses para buscar um técnico mais renomado, um técnico que procurasse realmente trazer coisas novas ao Minnesota. Eu não vejo o Adrian Heath fazendo isso. Mas é uma oportunidade única para o Adrian. Ele aí vai ter que realmente provar que ele é um técnico que vai dar certo na MLS. Ele ficou muito no Orlando City pelo período que ele ficou na USL, fez história na terceira liga do futebol norte-americano. E agora tem uma nova oportunidade e num cenário igual ao cenário que ele estava na Orlando, uma franquia de expansão. Então, com certeza, os erros que ele cometeu no Orlando, em sua primeira temporada, ele não cometerá agora. Com certeza, com o Minnesota, ele não vai colocar 2 jovens, que são 2 incógnitas, para serem jogadores designados, como aconteceu com o Orlando City. É Kaká, Rochas e tem também um terceiro jogador jovem, que são 2 jovens jogadores aí que não são tão... Pronto, o Rivas. Isso. Que não trazem tanta confiança e que esses 2 jogadores jovens no Orlando City pesou bastante. O Orlando poderia ter contratado o Robinho, poderia ter contratado o Paulo Henrique Ganso na vaga desses 2 caras, mas não pôde porque já estava preenchido. Então acho que o Adrian Heath vai traçar um novo rumo agora em sua carreira, vai ter uma nova oportunidade e tomara que ele faça o seu melhor. Mas eu, como diretor, dirigente do Minnesota United, como investidor, como sócio majoritário, minoritário, eu não colocaria ele para ser o técnico da equipe. Mas claro, a gente deseja toda a sorte do mundo. Agora, em comparação ao Atlanta, o Atlanta está muito à frente do Minnesota nessa questão de preparação de elenco, nessa questão de nomes, de perspectivas. Se para 2017 eu tivesse que apostar em um desses 2 clubes para prosperar, para ir longe na liga, eu apostaria no Atlanta. Eu não vejo o Minnesota favorito nem a chegar aos playoffs nesse momento, mas claro, até março muitas águas vão rolar. E tem muito daquela história de que a gente fala isso de jogador, mas vale para técnico também. Ele não conseguiu se provar na MLS ainda, mas talvez trabalhando numa equipe menor, que está chegando agora, e por estar vivendo uma primeira temporada, né, iniciar a sua primeira temporada em 2017, não almeja grandes coisas, talvez seja um momento para ele desenvolver o seu trabalho e aí com isso tentar ganhar um pouco mais de espaço em uma equipe menor que, de repente,
se conseguir uma última vaga de classificação para os playoffs, já vai ter sido algo histórico, né? Com certeza, é aquela grande questão. O Orlando City sempre se comparava ao New York City. Enquanto os caras estavam com o Pirlo, o Villa e tudo mais, o Adrian Heath tinha que trabalhar com aquilo que tinha. E, na minha opinião, o elenco do Orlando City, tanto em 2015 como em 2016, é um elenco muito fraco. Ele não tinha como ele operar milagre nenhum. Nem o próprio Jason Kreis, que está aí, não vai poder fazer muita coisa se o elenco não for reformulado. Então, o Minnesota não tem a obrigação ferrenha de no primeiro ano ir para os playoffs, no primeiro ano ser uma máquina de vitórias, não. Tem que realmente fazer um campeonato digno e mostrar o seu melhor, mostrar o seu potencial. Então, é sem essa pressão, é sem essa expectativa muito grande que o Adrian Heath pode fazer um grande trabalho no Minnesota, mas, na minha opinião, ele é um técnico muito contestável e eu não contrataria ele. Total de acordo com você, Júnior. Total de acordo, vamos esperar 2017, com certeza vai ser um time, por ser uma franquia estreante, vamos acompanhar muito de perto e nos primeiros MLS Connections de 2017 vamos falar mais sobre isso. Também durante a pré-temporada vamos ver o trabalho que o Adrian Heath vai desenvolver, mas desde já fica a nossa torcida, né? A gente quer sempre que os times da MLS façam o seu melhor trabalho. Vamos falar agora do assunto principal, né, gente? Já demorou aqui. Semifinais da MLS Cup, finais de conferência, temos uma final inédita, temos Canadá contra Estados Unidos. Seattle Sounders e Toronto FC vão disputar a grande final do dia 10 de dezembro. O Guilherme acompanhou o jogo de volta do Seattle Sounders contra o Colorado Rapids e vai contar pra gente como é que foi essa classificação do Sounders, que finalmente chegou na final tão sonhada. Pois é, Paulo, há muito tempo, né, o Sounders vivia esse sonho de tentar chegar à MLS Cup, brigar, não conseguia, dessa vez quebrou esse tabu e tá lá, vai disputar o título. O segundo jogo em si, o Sounders entrou em vantagem, né, tinha vencido o primeiro jogo por 2-1, então jogava pelo empate, e o Colorado dominou o jogo, controlou com posse de bola, foi mais ofensivo, buscou mais o gol, mas ele pagou muito pela ineficiência do seu ataque, né? Se a gente olhar a estatística do jogo, até foi uma coisa que foi muito levantada pela imprensa depois do jogo, foram 16 finalizações a gol do Colorado, nenhuma foi no gol. O goleiro do Seattle simplesmente não trabalhou no jogo em finalizações. Então isso é uma coisa realmente inaceitável para um time que precisava vencer, precisava ganhar. O mínimo que você tem que fazer é acertar a bola no gol, e eles realmente não conseguiram. Durante o ano inteiro a gente falou sobre o time do Colorado, né, que era um time muito organizado, forte defensivamente, mas que o ataque não era tão eficiente. E nesse jogo, especificamente, eu acho que ele pagou o preço dessa ineficiência. O Seattle foi bem menos vezes ao ataque, pela estatística do jogo, chutou 6 vezes e fez o gol. Uma jogada muito boa, jogada do Jordan Morris com o Aedo Valdez, que deu o passe para ele ali no finalzinho. Praticamente encerrou o caixão. Era muito difícil a gente achar que o Colorado faria 2 ou 3 gols no Seattle. Eles não fizeram isso a temporada inteira. Então acho que realmente o Colorado, na minha opinião, chegou até onde dava. É um time organizado, forte defensivamente, mas não estava pronto para ser campeão ainda. O Sounders eu já vejo com essa possibilidade. É um time que cresceu muito nas últimas semanas da temporada regular, que tem jogadores de qualidade e que realmente pode brigar de igual para igual com o Toronto nessa final. Ô, Júnior, eu acho que o Jordan Morris não sonhava ter a temporada que teve, inclusive fazendo o gol da classificação, né, como o Guilherme lembrou, na sua primeira temporada como profissional. Que sucesso para esse menino, não? Pois é, Paulo, muita expectativa foi criada em cima do Jordan Morris e até agora ele tem 14 gols na temporada, somando aí a regular e também os playoffs. Olha, fica uma expectativa muito boa para 2017, não só para o Seattle, mas também para a seleção norte-americana. Eu acho que ele, Pulisic, Julian Green, vão ser os pilares aí de uma reformulação. Eu espero que o Bruce Arena consiga fazer essa reformulação, que a seleção norte-americana tenha um futuro promissor. Todos nós. Mas claro, muita gente falava aí com relação ao Jordan. Ele estava na universidade ano passado, muitos questionamentos. Será que ele vai pro draft? Se ele for pro draft, o Chicago pega ele. Se ele for assinar com o Seattle Sounders, ele já vai ser o principal room and ground player da história, principalmente com questão de salário. Hoje é o jogador da base, vamos dizer assim, entre aspas, numa tradução não tão literal. O cara que mais ganha dinheiro nessa categoria, é o melhor salário. E tava nas costas dele. Por quê? Porque o time perdeu o Obama Martins, era o grande atacante aí da equipe. E ele é o cara que mais ganha salário nessa categoria. Ele é um cara que realmente tinha uma expectativa muito grande e felizmente ele está conseguindo responder a essa expectativa. O Obama Martins era o principal atacante da equipe. Ele saiu, foi para o futebol chinês e estava faltando um atacante. E a disputa seria entre o Morris e o Valdez. E o novo técnico, o Schmelzer, conseguiu fazer essa mudança, conseguiu colocar os dois para jogarem. O Valdez mais centralizado e o Jordan Morris ele colocou um pouco mais
recuado, um pouco mais jogando no meio campo. E esses 14 gols aí mostram que o jogador realmente tem potencial. Muita gente falava, no college são regras diferentes, é relógio cronometrado, com contagem regressiva, 11 substituições podem ser feitas, todo mundo pode jogar, será que ele vai sentir dificuldade? Mostra que ele não está sentindo, mostra que ele realmente é um jogador com muito potencial, pode ajudar tanto seu clube, como pode ajudar a seleção norte-americana. E fazendo aí uma comparação, né, com as duas equipes que disputaram essa vaga aí para a grande final, Guilherme, você que acompanha o jogo, você acha qual setor do Seattle Sounders foi mais decisivo para conquistar essa vaga inédita? Foi de fato o ataque ou mais algum aspecto ali técnico do time do Bryant Metzer que foi o grande segredo aí do time nessa reta final de temporada? Olha, eu acho que o time cresceu muito coletivamente, né? A gente fala muito do Lodeiro, de tudo que ele trouxe pro time do Seattle. É inegável que ele teve uma colaboração muito grande no crescimento da equipe e evidentemente nessa classificação final, mas acho que o time se acertou inteiro. Na defesa a gente teve o Roman Torres e o Marshall, que se entenderam muito bem, e pode ter certeza também que nesse jogo, como eu citei, o Colorado não chutou a gol, tem muito a ver com eles, tem muito a ver com o Oswaldo Alonso e o Roldan, que joga ali na frente da defesa. Outro jogador que cresceu muito, o Roldan. Estou até especulando que ele pode estar no camp da seleção americana em janeiro, um jogador que pode participar lá. O Morris cresceu quando o time precisava, o Valdez fez gols importantes. Então acho que o coletivo do Seattle foi realmente... O time teve uma melhora praticamente como um todo, né? Todo mundo começou a jogar mais, começou a jogar melhor, o time passou a acertar melhor, por isso chegou onde chegou. E a gente até já pensando um pouco à frente, fica até bem animador a gente pensar pro ano que vem, possivelmente, tomara, com o Dempsey de volta, onde ele vai se encaixar nesse time, né? Você pensar num trio de frente ali com o Lodeiro, Dempsey e o Morris, como o Júnior já falou, uma temporada muito boa, realmente é algo bem animador para se pensar para uma próxima temporada. Agora, Júnior, a outra partida na final da Conferência Leste já era uma final de conferência inédita, né? Nunca nenhuma equipe canadense foi tão longe nos playoffs. Tivemos logo um clássico, Toronto e Montreal, e a gente imaginava, ou muito provavelmente, que o Montreal já estava classificado, já estava pelo menos com uma classificação muito adiantada pela vitória que teve em casa, mas o 3-2 é muito pouco, né? Essa semana a gente teve um jogaço de volta em Toronto, 5-2 pro Toronto, acho que um dos maiores jogos de playoff que eu já assisti, uma atmosfera incrível no estádio. Eu lembrei até de você vendo o jogo, o pessoal tacando coisa no estádio, parecia um pouco Libertadores, você cobra tanto isso aqui. Conta pra gente mais detalhes desse jogo aí, que foi um jogaço, não sei nem como definir de uma outra forma. Eu acho que não existe como definir melhor isso, não falta palavras. Eu acho que a gente definiu agora um novo patamar de jogo na Major League Soccer, principalmente em playoffs. Eu gostaria que essa atmosfera fosse repetida não só no estádio do Toronto, mas em todos os estádios da MLS. A gente tem muita coisa parecida no estádio do Montreal, com aquele sino, tudo mais, é bem legal, toda aquela atmosfera. Tem também no estádio do Seattle, mas no mais são torcidas um pouco mais caladas, tem lá aquelas pessoas organizadas que fazem um ou outro cântico, mas é uma coisa muito mais vista como um espetáculo do que como um jogo em si. O torcedor talvez seja até tratado como um fã, um cliente, que vê aquilo como um espetáculo e não como sendo a sua vida, vamos dizer assim, que aqui no futebol brasileiro é muito assim, o time é a vida do torcedor. Mas, voltando a falar de campo e bola, que é o mais importante, foi um confronto sensacional, não só o jogo de ida, como o jogo de volta. Foram 2 jogos muito bons, parabéns a Toronto e Montreal. Se a gente recuperar o áudio das participações anteriores, eu falei, esse confronto, esse clássico, esse derby, ele tem que definir um novo parâmetro, não só na rivalidade Toronto-Montreal, mas nos jogos da Major League Soccer. E felizmente as duas equipes conseguiram isso. Parabéns ao Toronto, que está na final da Major League Soccer, mas parabéns ao Montreal, que também fez uma bela campanha nesta temporada. E ano passado foi o Montreal que eliminou o Toronto, e neste ano foi o Toronto que eliminou o Montreal. Então a rivalidade vai se acirrando cada vez mais, e isso é muito bom para o futebol da Major League Soccer em si e também para o futebol canadense. Mais uma vez tivemos ótimas médias de público, tanto no Estádio Olímpico como no BMO Field, e também com relação a telespectadores também, foi uma aceitação muito boa, batendo recordes aí na TV canadense com relação ao futebol. Sobre esse segundo jogo, foi um jogo muito aberto, o Montreal não conseguiu manter a sua vantagem do primeiro jogo, 3-2 é uma vantagem muito perigosa, principalmente quando você tem o gol qualificado fora de casa. Aqueles 2 gols que o Toronto conseguiu fazer já no segundo tempo do jogo de ida foram importantíssimos. Por quê? Mesmo com o Montreal fazendo 3-2 na ida, foi o Toronto o derrotado aquela vez
que chegou com mais moral para o jogo de volta. E a torcida fez prevalecer o seu mando de campo, fazendo uma ótima festa e intimidando em alguns momentos os jogadores do Montreal Impact, que realmente sentiram, principalmente no segundo tempo, o gol do Haglund. Mas, falando aqui com relação aos autores dos gols, quem abriu o placar foi o Oduro. Isso criou uma expectativa muito boa para o Montreal. Porém, do outro lado, o Toronto, seu rival, ele não conseguiu acusar o golpe. Ele foi logo para tentar tirar essa desvantagem, porque o 2-1 era válido para a equipe do Toronto FC, por conta dos gols fora de casa. O Cooper empatou e depois o Outdoor fez o 2-1. Já no segundo tempo, o Piatti, o grande Piatti, talvez uma das maiores contratações da história da MLS, o cara que mudou realmente a franquia Montreal, ele foi lá e empatou o jogo em 2-2. Mas aí o Haglund, zagueiro, fez o 3-2, mesmo o placar do jogo de ida, tivemos prorrogação. E na prorrogação, além da questão física, pesa muito a questão psicológica. E o Montreal sentiu a questão psicológica. O Drogba entrou, mas pouco fez. E o Toronto se armou para cima da defesa do Montreal. Jogou muita bola, jogou de uma sintonia muito grande com o seu torcedor. Tanto os jogadores como personagens das arquibancadas pulsavam em uma só sintonia. Estava tudo encaminhando perfeitamente para o cenário em favor dos Reds. O Shearu fez aí o 4-2 e o Toyson Ricketts fez lá o 5-2. Vai lembrar que o Ricketts aí, um dos grandes jogadores atualmente do futebol canadense, ele tem pouca mídia, principalmente aqui com relação aos fãs brasileiros, mas a galera lá que acompanha o futebol canadense gosta muito dele. O pessoal aí que acompanha realmente a seleção canadense, ficam sempre falando nas redes sociais, olha, cuidado com o Toyson Ricketts, ele é um cara perigoso e tudo mais, e tá aí, provou mais uma vez que ele é um grande centroavante. Mas fora resultado, fora a eliminação do Montreal, classificação do Toronto, nós vimos uma grande partida. Nós vimos realmente um novo parâmetro com relação a jogos de playoffs. Daqui a 2, 3, 4 anos nós vamos ver, esse jogo tá abaixo daquele jogo que a gente viu de Toronto e Montreal. Seria tão legal que aquela atmosfera se repetisse. Verdade. Mas esse jogo foi muito fraco. Vale lembrar daquele jogo de Toronto e Montreal. Então vai ser agora, a partir de diante, meio que uma comparação. A gente vai tentar sempre ver jogos da MLS batendo o clima que foi Toronto e Montreal. São dois grandes rivais, a parte inglesa com a parte francesa, o azul com o vermelho, o Toronto contra o Montreal, tem a questão dos estados e tudo mais, também a proximidade, a rodovia que liga as duas cidades, provocações de torcedores e tudo mais. Então foi um jogo realmente interessantíssimo, um confronto que entra para a história da Major League Soccer. E agora, 20 anos depois da criação da liga, nós temos uma final entre times de expansão. Nós temos aí o Seattle, nós temos o Toronto, equipes que entraram depois, entraram mais para frente, são equipes recentes dentro da Major League Soccer. E também temos aí o Montreal que está chegando junto mais uma vez. Isso é excelente para a liga, mostra que nós não ficamos naquela mesmice, aqueles mesmos times, Galaxy, DC United, Sporting KC, não. Temos equipes que também têm condições de chegar, equipes novas, que finalmente estão chegando. Há 14 meses atrás, 15 meses atrás, nós estávamos brincando que o Toronto era um virgem de playoffs. Hoje o Toronto pode ser campeão da Major League Soccer. Não vai conseguir a vaga para a CONCACAF Champions League através da MLS, mas já está na CONCACAF porque é campeão da Copa do Canadá, é campeão da Canadian Championship e agora pode conquistar um segundo título nessa temporada. E pode ser um título que o transforme na principal equipe do ano, acima até do Dallas em questão de títulos. O Dallas levou a Copa dos Estados Unidos e a Supporter Shields. O Toronto vai levar a Copa do Canadá e pode levar também a questão da MLS Cup. Então, parabéns ao Toronto pela brilhante campanha e parabenizar seus torcedores que, claro, reverenciaram, se solidarizaram e fizeram homenagens à Chapecoense no jogo aí, que levou a melhor diante do seu rival Montreal, 5-2, um jogo histórico na história da Major League Soccer. Para quem não acompanhou a partida, várias bandeiras do Brasil era possível ver na arquibancada em Toronto. E você que está escutando agora e está falando, 5-2, como é que pode ter sido um jogão? É a somatória de tudo, pessoal. O agregado foi 7-5 para o Toronto. Foi muito gol marcado nesses últimos 2 jogos. O confronto ele começou pesadíssimo, com o Toronto desclassificado, precisando correr atrás do resultado, e aí depois vieram 2 gols na prorrogação que acabaram e quebraram a perna do Montreal. O Júnior citou o Osório abrindo o Oduro, abrindo o placar, Guilherme. O Oduro, por parte do Montreal,
E o Osório também, por parte do Toronto, acho que foram coadjuvantes de luxo, né? A gente fala muito de Piatti, de Giovinco, mas foram outros jogadores que também ganharam muito destaque, que realmente fizeram a diferença, principalmente nessa fase de playoffs, né? Sem dúvida, Paulo. O Oduro fez gol nos 2 jogos, né? Ele que é um jogador de lado de campo, muita velocidade, mas que tem uma deficiência meio crítica, meio crônica de finalização, não costuma fazer muitos gols. Foi um cara que se destacou. No Toronto, eu destacaria o Johnson. A gente já falou aqui no último programa, ele entrou muito bem no primeiro jogo, nesse segundo saiu jogando. Foi um cara também que deu sua contribuição, como o Ricketts, que o Júnior destacou. E até o que você falou, realmente, a gente fala muito de Giovinco, Piatti, até um adendo que eu queria fazer nesse comentário, o Giovinco foi bem apagado, né, nos 2 jogos. Foi. A gente falou, o time dele foi o Toronto FC fez não jogou nada. Fez 7 gols em 2 jogos e ele não fez nenhum. Deu alguns passos, participou de alguns gols, mas realmente a gente viu ele bem abaixo do normal. E ainda assim o time conseguiu vários gols, vitórias importantes, e baseado principalmente, na minha opinião, no outdoor. Acho que foi o cara que cresceu, assumiu a responsabilidade, fez os gols, criou as jogadas. Ele até se tornou o primeiro jogador na história a fazer 5 gols em jogos seguidos de playoff, né? E todos nessa temporada. Os 5 jogos que o Toronto disputou, ele fez gols. Então é um cara que realmente cresceu no momento que importa, que realmente foi decisivo. E o que me chamou a atenção, um detalhe no jogo de ontem, foi como a defesa de Montreal foi ineficaz, né, nas bolas aéreas, né, em cruzamentos na área. 4 gols nasceram dessa forma, com cruzamentos pelo alto e um com cruzamento por baixo já no contra-ataque. E me espanta porque a defesa de Montreal realmente é uma defesa alta. O Cima é alto, o Cabreira, o Camara, o lateral bem alto. E realmente muita desatenção, muita falha de posicionamento e acabou custando muito caro, né. De 4 gols nasceram jogadas dessa forma. Realmente era algo que poderia ter sido evitado por parte de Montreal e acabaram pagando muito, muito caro por não terem conseguido. Eu ia te perguntar justamente sobre essa parte técnica agora, Guilherme, depois da análise que o Júnior fez, e também relembrando o programa da semana passada. No primeiro jogo, o Montreal dominou o Toronto, apesar da reação e dos 2 gols que o Toronto marcou no segundo tempo, mas a gente viu um domínio incrível do Montreal, principalmente na primeira etapa, e no jogo de volta foi o contrário, o domínio foi do Toronto. Nesse jogo de volta, o que faltou pro Montreal repetir aquela boa atuação da primeira partida do jogo de ida? Você acha que pesou muito mais o fator psicológico ou realmente houveram falhas técnicas no jogo e os jogadores realmente vacilaram em campo? Eu acho que a questão técnica, estratégia dessas bolas paradas foi o que pesou mais, porque o jogo foi bem aberto, acho que os 2 times atacaram bastante. O Montreal, apesar de ter entrado no jogo em vantagem, não se sentou em cima da vantagem, não ficou se defendendo o jogo inteiro. Ele criou chances, foi para cima, buscou as oportunidades. Acho que realmente a ineficácia em defender essas bolas de falta, de escanteio, foi o que custou caro. O Toronto criou outras chances, mas essas foram mais claras e realmente poderiam ter sido evitadas, né? A gente fala, lógico que um gol de escanteio tem muito do mérito de quem bate, de quem se coloca, do que é treinado ali, mas é uma jogada relativamente previsível. Então, no gol do outdoor, por exemplo, ele sai correndo do meio da área para o primeiro pau e ninguém acompanha ele. São erros que você vê que poderiam, evidentemente, ter sido evitados. Agora, Paulo, vale ressaltar a questão do Montreal na parte técnica dentro do campo. No segundo tempo, o time perdeu totalmente o meio-campo. Quando você perde o meio-campo, você começa a arriscar chutões e a bola bate e volta. Então, o Toronto teve várias vezes a segunda bola, e isso próximo à área do Montreal. A defesa do Montreal dava um chutão para frente, mirando seus atacantes. Em momentos aí o Mancuso, depois o Drogba entrou. E a defesa do Toronto, bem postada, conseguia rebater essa bola. E como o meio campo do Montreal estava muito fragilizado, estava aberto, eles conseguiam trabalhar muito bem a bola e pressionar a defesa do Montreal. E isso fez com que os gols saíssem, principalmente aí, tanto no segundo tempo como os 2 gols da prorrogação. A gente viu uma equipe do Montreal que forçava muito a bola na esquerda com o lateral esquerdo e esqueciam dos outros setores do campo. O Oyongo trabalhou muito, mas o que adianta? Eu vou até falar uma frase aqui do Rovere, que é um dos grandes torcedores do Montreal aqui no Brasil. Do que adianta o Oyongo dar 800 cruzamentos se o Oyongo erra 801? Não adianta você ficar forçando num jogador que ele não está conseguindo jogar muito bem. Então, a saída do Bernardello no intervalo, teve até um problema na cabeça, para a entrada do Venegas, destruiu o meio campo do Montreal. Por quê? Porque o Venegas é um cara muito ofensivo, e já tinha Piatti, Oduro e Mancuso lá na frente. Então ficou só o Donadel e o Bernier no meio campo. O Bernier, todo mundo sabe que é um cara que ele destrói jogadas. Ele não é um cara que vai para construir. E ficou só o Donadel, que não tem uma velocidade. Então o Donadel tem que fazer uma escolha. Ou eu marco, ou
eu vou me desgastar demais tentando armar a jogada. E aí virou uma confusão sem tamanho e o Piatti teve que voltar um pouco mais e isso bagunçou totalmente aí o meio campo da equipe do Montreal Impact e facilitou ainda mais para o seu rival Toronto vencer essa partida. Acho que nós três concordamos de que na disputa dos técnicos, tá? Vou falar das duas partidas agora. O Brian Schmetzer levou a melhor entre Seattle Sounders e Colorado Rapids. E o Greg Vanney, técnico do Toronto, levou a melhor em cima do Marco Bielo também, né? Acho que os treinadores aí tiveram papéis fundamentais nas duas finais de conferência. Vocês concordam que esses dois nomes também se sobressaíram em cima dos seus rivais, ou não? Sim, eu acho que no caso do Seattle ele conseguiu montar uma tática que furou a defesa do Colorado nos 2 jogos, né? O Seattle marcou nos 2 jogos contra o Colorado, que tem uma ótima defesa, então acho que ele foi bem inteligente ao montar o seu esquema. E no caso do Toronto, eu acho que o Greg Vanney ele conseguiu reconhecer os problemas da equipe logo no primeiro jogo, tanto que está perdendo de 3-0, conseguiu buscar a reação, com 2 modificações, conseguiu buscar a reação para 3-2, e no segundo jogo, como você falou, controlou o jogo inteiro. Não foi um massacre, foi um jogo equilibrado, mas ele conseguiu se ajustar rápido ali às dificuldades, aos problemas que ele estava vendo em campo, e por isso saiu com a vitória, conseguiu a classificação. Com certeza, eu concordo com vocês dois, realmente foi isso. Eu ainda digo mais, o técnico do Seattle provou realmente que é um grande técnico naqueles confrontos contra o FC Dallas, e ele só repetiu o seu feito aí na final de conferência. E sobre o técnico do Toronto, ele manteve a sua filosofia, né? Deu errado, mas ele corrigiu os erros. Essa questão dos 3 zagueiros, realmente quando você consegue adaptar aquilo pro seu estilo de jogo, ele funciona, principalmente na parte defensiva. E quando o Toronto falhou com essa questão dos 3 zagueiros, a imprensa canadense caiu em cima dele, dizendo que estava defasado, que ninguém usa mais 3 zagueiros, e ele manteve isso, teve personalidade, manteve os 3 zagueiros, e também conseguiu adaptar, conseguiu acabar com os erros, conseguiu corrigir tudo aquilo de errado e deu certo aí na final da Conferência Leste contra o Montreal. Vamos ver se vai dar certo na MLS Cup. Bom, eu confesso que estava torcendo, em primeiro lugar, por uma final inédita. Depois, quando as finais de conferência, as chaves foram montadas, eu torcia muito para ter um Seattle contra Toronto, por tudo. Por ter Giovinco na final, por ter o Seattle Sounders numa final, depois de tantos anos lutando para isso. E qualquer um dos 2 estádios onde a final fosse decidida, eu acho que seria um palco ideal, seria um palco digno de MLS Cup. Neste caso, será jogo único na casa do Toronto, no BMO Field. E se a torcida repetir o clima de Libertadores do clássico contra o Montreal, teremos uma final histórica, não só por ser inédita, mas em todos os sentidos, na atmosfera, será uma final histórica de MLS, daquelas para se guardar, e daqui mais 20 anos estaremos nos lembrando dela mais uma vez. Ansioso para essa final, pessoal. Comentários finais sobre esse jogo antes de encerrar o programa. Eu acho que tem tudo para ser um grande jogo mesmo, né? Você falou que estava torcendo para esse jogo, realmente é um jogo com 2 equipes que jogam para frente, 2 equipes que têm qualidade ofensiva, que marcam muitos gols, que é o que todo torcedor do futebol quer ver. E vai ter um duelo interessante, né? Do Giovinco contra o Lodeiro, dos jogadores designados, jogadores que, no termo popular, carregam as suas equipes nas costas, e até é um bom molde do que aquilo que a gente falou no último programa, quando a gente falava da saída do Jared, do Lampard, de um novo modelo de jogador designado que está aparecendo e ganhando espaço na MLS, que é esse jogador que de repente não teve uma carreira tão bem sucedida na Europa, né? O Giovinco sempre ficou indo e vindo da Juventus, time titular, o Lodeiro passou pelo Ajax, mas não foi uma passagem de muito destaque, mas que são capazes de fazer a diferença, de levar os seus times na MLS, jogadores mais jovens, que têm uma carreira pela frente um pouco mais longa do que esses que a gente falou. Então vai ser um duelo bem interessante, são 2 times ofensivos, vamos ver como é que esse esquema de 3 zagueiros do Toronto vai se comportar contra o ataque do Seattle, que se movimenta bastante. Vai ser um duelo bem interessante, bem ansioso, animado para esse jogo. É uma final que atrai não só o fã da MLS, mas atrai o fã do futebol em si, atrai novas pessoas. Você tem de um lado o Lodeiro, que é um jogador conhecido aqui no Brasil, e também o Giovinco, que desperta o interesse do fã, principalmente daquele cara que acompanha o futebol europeu. Eu jogo uma expectativa muito boa dessa final, realmente teremos um campeão inédito na Major League Soccer, o Seattle, que nunca ficou de fora de um playoff, e agora o Toronto, que vai para o seu 2º ano na pós-temporada. Vale lembrar uma coisa que a gente tem sempre que ressaltar:
a questão da CONCACAF Champions League. Caso o Toronto seja o campeão, quem vai para a CONCACAF é o New York City. Por quê? Porque o Toronto é canadense e os times do Canadá não podem se classificar à competição continental através da Major League Soccer. Por quê? Porque as vagas da Major League Soccer são vagas da Federação Norte-Americana e os times canadenses, claro, não são federados lá na US Soccer. Então, o Seattle só vai para a CONCACAF se for campeão da MLS Cup. Ou seja, torcedores do New York City terão que torcer para o Toronto ser campeão aí da MLS Cup 2016. Mas, na minha opinião, tem tudo para ser um jogão. Vai ser lá no BMO Field, muita gente falando, devia ser no CenturyLink Field, estádio maior, tudo mais. Não, mas vai ser no BMO Field, vai ser um grande jogo, uma expectativa está lá em cima para essa partida. Realmente são duas equipes, como o Guilherme bem falou, que trazem seus porta-bandeiras aí, novos DPs, são jogadores designados de novas características, são jogadores jovens, jogadores que precisam se provar no futebol mundial. Então essa MLS Cup 2016 tem tudo para ser um grande jogo, entrar para a história mais uma vez aí da Major League Soccer, assim como foi o confronto entre Toronto e Montreal. E se você que está nos escutando agora mora em São Paulo ou nas imediações de São Paulo e está procurando um programa diferente para fazer com os amigos para assistir essa final, o MLS Brasil, em parceria com o Soul Sports Bar, aqui em São Paulo, na Zona Sul, vai reunir os fãs da MLS pela primeira vez para assistir a grande final da MLS Cup. Entre na nossa página, acesse o nosso site, busque mais informações, já estamos com um evento no Facebook, onde você imprime o voucher que te garante entrada gratuita no bar no sábado, dia 10 de dezembro, para assistir a grande final da MLS Cup. Lembrando que não adianta só confirmar a presença no evento, pessoal. Precisa entrar lá, preencher um rápido cadastro, imprimir o voucher, apresentá-lo na porta e aí sim, entrada gratuita para assistir a final da MLS Cup e, claro, conhecer outros fãs da MLS, uma iniciativa nossa aí para aumentar essa comunidade de fãs no Brasil e tornar as pessoas cada vez mais próximas para que o soccer tenha cada vez mais sucesso. Notícias que você encontra no mlssoccer.com.br, o maior portal da América Latina a falar do soccer totalmente em português. Brad Guzan, goleiro da seleção dos Estados Unidos, pode estar negociando seu retorno ao MLS em 2017. Jermaine Jones, do Colorado Rapids, quer aumento de salário e ameaça deixar a Liga Norte-Americana. E você também lá confere a visita de Don Garber a Cincinnati. E Don Garber avisou que a cidade merece ter uma franquia na MLS. Essas e outras notícias você as acompanha e só encontra no nosso site. Guilherme, um abraço para você e muito obrigado pela participação, trazendo as informações da partida entre Seattle Sounders e Colorado Rapids. Obrigado, Paulo. Obrigado, Júnior. Até a próxima semana. A gente vai ter muito para conversar. MLS Cup aí a caminho. A gente vai ter um programa para abordar bastante esse próximo jogo, que tem tudo para ser um jogão aí, como já foram nossas semifinais de conferência. Até a próxima. Júnior Ribeiro, um grande abraço e muito obrigado por essa ótima análise do jogo entre Toronto e Montreal. Valeu, Paulo. Abraço, Guilherme. Abraço a você, amigo ouvinte do MLS Connection. E o Guzan aí chegando na MLS, hein? Quem será o time que vai contratar ele? Vai levar calafrios aí aos torcedores do time que contratar o Guzan. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tomara que não seja o LA Galaxy, mas ninguém precisa escutar que eu falei isso. Não, bate na madeira, ó. Bate na madeira. Já bati aqui, tomara que não seja. Meus amigos, aquele abraço para vocês, a você ouvinte, muito obrigado pela audiência e como os meus amigos aqui já adiantaram, semana que vem estaremos com a nossa equipe completa analisando tudo da grande final da MLS Cup entre Seattle Sounders e Toronto FC. Eu sou o Paulo Canova, um abraço e uma ótima semana a todos. Fui!